O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do imperador de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava Galileia, seu irmão Felipe as regiões da Itureia e Traconítide, Elisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Essa é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Ouço uma voz que vem da montanha, e ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Estamos na liturgia do segundo domingo do Advento e, portanto, ainda nessa expectativa da vinda do Senhor. Uma caminhada, queridos irmãos, semana a semana, domingo a domingo, para chegarmos o quanto mais possível na proximidade do presépio. É um caminho, mais do que um caminho físico, mais do que um caminho geográfico, é um caminho espiritual. A vocês que estão aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, a todos que nos acompanham pela TV, rádio, aplicativos. Nós estamos num ano um tanto particular nas leituras, porque neste novo ano nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, e ele tem algumas particularidades, também manifestada no tempo do Advento. Hoje aparece forte João Batista, o batizador, aquele que batizava. Mas a mensagem é profundamente de esperança e de mudança de vida. Porque temos esperança
nossa vida tem que mudar. Se perdermos essa esperança nesse Cristo que vem, a nossa vida poderia continuar a mesma. Mas a certeza da vinda do Cristo, da presença do Cristo em nós, provoca em nós uma coragem de mudar os rumos da humanidade, da história, da família e das nossas próprias vidas. Veja, a primeira leitura é do profeta Baruque. Não se lê muito Baruque, mas Baruque usa uma imagem muito forte. A imagem que ele vê, que ele percebe. Ele está falando de Jerusalém, ele está falando do povo judeu, ele está falando de um povo que está exilado. E o que ele observa? Um povo triste. Perderam o templo, perderam a vontade de cantar, tanto que tem um salmo que diz: eles nos obrigam a cantar hinos de Sião, de Jerusalém, mas como nós cantaremos em terras estrangeiras? É melhor pendurar as nossas cítaras e chorar. Ele vê um povo triste, um povo que está sofrendo muito, está vendo um povo desolado, e ele compara como uma senhora, uma viúva, vestindo uma roupa preta. Antigamente, não faz muito não, quando estava-se de luto, a mulher usava preto. E os homens, eu cansei de ver meu pai, quando falecia, ou usava uma tarja na camisa. Quem já usou isso? Ou no bolso. Era um sinal, estamos de luto. Isso era forte no tempo, até hoje para o judeu. E ele vê Jerusalém, ou melhor, o povo judeu, como uma senhora de luto, sem vontade de viver, chorando, entristecido, um povo desanimado. E aí ele se levanta e diz: povo de Deus, vocês choram, vocês estão deprimidos, vocês estão desolados, exilados, mas é hora de trocar a veste de luto por uma veste de festa. E quem te dá essa veste de festa é o próprio Deus, porque Deus não os deixará nas mãos dos inimigos. Deus vai agir e vai tirá-los desta situação e levá-los de novo para a vossa terra. Essa é a mensagem. Baruque vem com uma mensagem de esperança. Troquem a veste, porque o Senhor vem trazer alegria. Meus irmãos, às vezes nós não estamos vestidos de luto por fora, mas nós estamos com a alma profundamente entristecida. Às vezes nós sorrimos externamente, com o coração enlutado profundamente. Mas é exatamente nessa circunstância que a palavra de Deus hoje ganha força. Alegre-se em Deus. Não deixe essa veste de luto fazer com que perca a esperança. E não é isso que disse o Salmo. Como o Salmo diz: o maravilhas fez conosco o Senhor. E cada um é chamado a perceber, inclusive, uma das mais lindas dos estribilhos é o quarto: chorando de tristeza sairão chorando, espalhando as sementes, mas voltarão cantando
carregando os feixes da colheita, porque Deus prometeu, Deus cumpre. Portanto, essa primeira leitura, ela nos abre a compreensão do Evangelho. Essa mensagem de esperança, essa mensagem que Deus nos convida a vestir uma nova veste. Pois, que veste é essa? Que veste é de alegria? Não é por acaso, meus irmãos, que no rito do batismo, a criança, que se não vem deveria vir de branco, é lembrado a veste branca, a veste de festa, a veste que depois nós nos apresentaremos diante de Deus e somos chamados essa veste lavada, alvejada no sangue do Cordeiro. Mas e por que isso? Porque Deus age. É verdade que a ação de Deus aconteceu no tempo de Baruque. O povo foi liberto. Mas é impressionante entender que logo depois vieram outros que oprimiram o povo. E eles voltaram ao luto. Então dentro deles, eles esperavam que viesse o tempo messiânico, o tempo do Messias, onde nunca mais chorariam, nunca mais se lamentariam, nunca mais seriam tomados pela tristeza. Agora vem o Evangelho. Quando o evangelista Lucas, neste segundo do advento, é colocado dessa forma, porque diz assim: no 15º ano de império Tibério César, no tempo de Pôncio Pilatos, no tempo de Herodes, e vai dizendo os nomes. Por que Lucas faz isso? Primeiro, para dizer, não é história de fadas. Quando Lucas escreve isso, ele quer dizer para a comunidade que ele escreve, e para nós, que o que aconteceu foi real, foi uma intervenção de Deus na história cronológica, e ele dá provas, ele quer dar provas, dizendo assim: sabe quando que Jesus nasceu? No tempo do imperador Tibério César, tanto que se você for ver, tem um imperador. No tempo de Pôncio Pilatos, no tempo de Herodes, no tempo que seu irmão Filipe governava. Neste tempo, a profecia de Baruque se cumpriu. É real, não é história, lenda, não é um caso épico. Realmente Deus fez uma intervenção na história. Deus fez uma entrada. Esse é o objetivo primeiro de Lucas. Segundo, para mostrar que não só para a primeira chegada de Jesus no presépio, mas que nós temos uma missão, a de trocar a veste, e trocar a veste significa conversão, deixar o luto, para trocar a veste da esperança. Nós somos chamados a abraçar essa nova vida em Cristo e trabalhar para que todos, como diz no final, todas as pessoas recebam a salvação do Senhor. De que forma, Padre? Está na boca de João Batista. Primeiro, João Batista pregou o batismo e a conversão. É preciso que eu e você
que nós, neste novo tempo, nessa espera de Jesus, vivamos o batismo e nos convertemos. Mas é impressionante que Lucas diz que João Batista no deserto. Por que no deserto? Onde foi que se formou o primeiro povo de Deus? No Egito? Não. Onde? No deserto. Então é voltar ao deserto, é voltar à experiência da dependência de Deus, é voltar às origens da nossa fé, porque às vezes nós nos perdemos. Quantas vezes um casal não se perde no amor, porque esqueceu o primeiro amor? Quantas vezes uma pessoa não abandona a igreja, porque esqueceu a primeira motivação que a trouxe para a igreja? É como que dizendo: volte ao deserto, tenha coragem de se desapegar um pouco do mundo e deixe-se pastorear por Deus, porque o povo do deserto, pastoreados por Moisés, o foram por Deus, e se tornaram um povo, é porque Deus os corrigiu, Deus os conduziu, Deus os libertou. Está pedindo para mim e para você: vá no deserto, saia um pouco da confusão do dia a dia, saia um pouco dessas preocupações que o mundo nos propõe e que nos cega, nos incomoda e nos faz distrair, porque a nossa missão é preparar o caminho do Senhor. Filhos, a minha missão como padre, mas a sua missão também, é preparar o caminho do Senhor, não é percorrer por Ele, mas é às vezes na vida, e aqui são muitos os aspectos, na vida social, quando se vive a honestidade, se está preparando o caminho do Senhor. Na vida com o outro, quando se faz a caridade, está preparando o caminho do Senhor. Quando nós anunciamos a pessoa de Jesus Cristo, nós preparamos o caminho do Senhor. Veja, cada um aqui é batizado, e é nossa missão, é preciso endireitar suas veredas. O que é endireitar suas veredas? Os caminhos são muito tortuosos, tem muito caminho por ali que leva ao abismo, tem muito caminho que leva à perdição, tem muito caminho e pessoas tomando um caminho de autodestruição. A partir do momento que nós testemunhamos Jesus Cristo, nós estamos balizando o caminho do Senhor. Diz ainda: o vale será aterrado, montanhas e colinas serão rebaixadas. Como entender este texto? Ir para o deserto, rebaixar as colinas, rebaixar as montanhas, é o orgulho, a soberba. Dificilmente Deus age no orgulho, dificilmente Deus consegue agir na soberba. E veja, todos estes primeiros que foram citados, governadores, reis e imperadores, eles não encontraram Jesus. Por quê? Eram como que montes, no seu poder e na sua soberba, no seu orgulho. Lembre-se de Nossa Senhora, Lucas capítulo 1, ele olhou para a humildade de sua serva. Deus derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Montanhas e colinas serão rebaixadas. É essa conversão que o Senhor está pedindo para o mundo e para nós, porque isso
é um trabalhar para a vinda do Cristo, trabalhar para que os corações se voltem para Deus. Os caminhos acidentados serão aplainados. Quantos caminhos acidentados! Portanto, veja que o que Baruque profetiza acontece em Jesus Cristo. E João Batista é aquele que vem para preparar o caminho do Senhor. Eu e você, meus irmãos, no nosso dia a dia, somos chamados a ser João Batista. Primeiro em nossa vida, e depois na vida do outro. E veja que lindo, porque na segunda leitura, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está falando de uma comunidade que pela forma de amar, de rezar, de viver, eles conseguiram trocar a veste. Eles estão conseguindo viver como bons cristãos. Portanto, essa é a mensagem da liturgia. Eu quero ainda dizer e fazer dois convites, porque no final ninguém presta muito atenção, que dia 12 é o dia da padroeira Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, e teremos um tríduo, quinta, sexta e sábado, e domingo é o dia da padroeira, que todos se sintam convidados a vir. E também, exatamente preparando o caminho do Senhor, depois de uma pandemia, 2 anos sem fazermos eventos externos, teremos um primeiro evento público. Eu diria que a missa do Natal Solidário, dia 18, às 3 horas da tarde, em frente, na Praça Nossa Senhora da Salete, é na verdade a missa da vida, uma missa de esperança. Primeiro ato público nosso, numa missa dizendo: Natal com Jesus é Natal. É também uma forma de preparar o caminho do Senhor. E quando cada um é convidado a levar 1 quilo de alimento, o menino Jesus deve ficar muito feliz, porque é isso que ele mais deseja.